Olá, pessoal! Eu sou a Patrícia Rezende, aluna da pós-graduação do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná. Estou auxiliando o professor Helder e a professora Paula Carina na contribuição didática desta disciplina e trago para vocês nesse vídeo como funciona o tesauro na prática. Este modelo de tesauro jurídico foi implementado na Procuradoria-Geral do Estado do Paraná no ano de 2018, como ferramenta na indexação de atos normativos da referida instituição. Então, vamos lá. Antes de falarmos sobre o tesauro, vamos relembrar o que é indexação. A indexação é a representação do assunto de um documento para uma linguagem controlada. Eu substituo o texto do meu documento por termos que se relacionam àquele assunto apresentado. Então, eu leio o documento, identifico os assuntos que trata o documento, utilizo de pontos específicos para identificá-los, no caso dos documentos jurídicos, que podem ser resoluções ou algumas autorizações específicas para determinadas ações processuais. Eu utilizo campos como a ementa, o campo assunto, o campo despacho, entre outros campos pertinentes que me auxiliam na identificação desses assuntos. Cada documento possui campos particulares. Em resoluções, por exemplo, não há o campo assunto ou despacho, mas eu posso utilizar o título e a própria resolução, ela traz resumida o assunto de que se trata aquele documento que eu vou indexar. Traduzir para uma linguagem controlada é quando eu vou empregar termos ou indexadores de uma ferramenta para a indexação de assuntos do meu documento. Neste caso, vamos empregar os termos que existem numa lista de assuntos, que é o tesauro da PGE, criando assim uma padronização na atividade de indexação e gerenciamento de documentos, assim como o controle sobre os termos que serão utilizados. Através do tesauro da PGE, elaborado pela biblioteca, é possível realizar essa tradução. No caso dos documentos jurídicos que já utilizam uma linguagem próxima à linguagem estabelecida pelo tesauro, é ainda mais fácil de fazer. Basta apenas seguir as orientações da ferramenta e cuidar com os sinônimos que podem aparecer. O que é o tesauro da PGE? O tesauro da PGE é uma lista de assuntos da área do direito. Essa lista de assuntos é de uso primordial para a indexação de atos normativos emitidos pela Procuradoria-Geral do Estado do Paraná. Todo ato normativo, seja resolução, portaria, parecer ou qualquer outro que envolva autorização da Procuradora-Geral, é indexado e arquivado num sistema de gerenciamento eletrônico de documentos. Por que utilizar o tesauro da PGE? Porque esta ferramenta padroniza as atividades de indexação, causando impacto positivo na recuperação da informação, e pode ser utilizado por qualquer servidor que esteja realizando esta atividade, independente da sua formação acadêmica. O tesauro não é um dicionário. O dicionário trata as significâncias de palavras. Entre outras funcionalidades, o tesauro não. O tesauro é uma lista de assuntos jurídicos e esses assuntos estão em ordem alfabética, organizados de forma hierárquica, onde os assuntos se apresentam dos gerais para os específicos, para cada assunto que faz parte da lista. Com isso, é possível utilizar os mesmos termos para diversos documentos, como, por exemplo, portarias que se referem às licenças trabalhistas, onde cada uma delas possui interessados diferentes, mas o assunto do documento é o mesmo a ser tratado. A estrutura do tesauro é composta por siglas. Essas siglas são o P, quando o termo não está autorizado por se tratar de um sinônimo. Use. Este termo deve ser utilizado, obrigatoriamente você deve utilizá-lo quando aparecer esse termo diante do termo pesquisado, do assunto pesquisado. TE,
significa termo específico daquele assunto geral que eu tenho a intenção de utilizar. TG, quando o termo pesquisado também possui um outro termo geral. Termo relacionado, a sigla TR, quando um assunto se relaciona com outros termos, haverá uma indicação diante desses termos. O termo relacionado também serve para indicar novos termos que podem contribuir com a minha indexação, ficando a critério do indexador se ele utilizará outros termos ou não. CAT é a sigla que quer dizer categoria, neste caso, dentro da área do direito, na qual o assunto pertence. Por exemplo, direito civil, direito administrativo, direito constitucional, etc. O tesauro da PGE foi desenvolvido para a área jurídica, como já foi comentado. Então, temos aqui muitos assuntos que se referem às demandas internas daqueles atos normativos, que são as resoluções, as portarias, as ações judiciais contra ou a favor do Estado, todos emitidos pela instituição. O tesauro também é uma ferramenta que auxilia nas escolhas dos termos, como, por exemplo, trago aqui para vocês o exemplo da busca pelo termo ação coletiva. Essa busca informou que este termo possui um sinônimo, ou seja, o termo processo coletivo, que tem o mesmo significado que ação coletiva, mas eu não devo utilizá-lo. Toda vez que o tesauro indicar o P num termo, ele está informando que existe um sinônimo relacionado ao termo, e neste caso é o termo processo coletivo. Caso eu tenha dúvidas sobre o uso desses termos, eu posso realizar uma segunda busca, agora utilizando o sinônimo indicado, processo coletivo. E reparem que no sinônimo trouxe a remissiva ao termo correto a ser utilizado, que é ação coletiva, através da sigla USE. Novamente, neste exemplo, podemos ver mais um sinônimo com as indicações de use e use para. Eu identifiquei meu assunto dentro do documento. Este assunto era ação criminal. Fui até o tesauro conferir se esse termo é autorizado. O tesauro trouxe a informação de que esse termo não pode ser utilizado. Como eu sei disso? O resultado da busca pelo termo ação criminal informou que há um termo autorizado pelo tesauro e este termo é ação penal, com a indicação da sigla USE antes do termo correto. Novamente, eu faço uma segunda busca, já que a primeira não foi autorizada, e pesquiso o termo ação penal. Neste novo termo, ainda podemos ver toda a estrutura hierárquica do assunto. Temos os termos específicos, que eu vou utilizar na indexação, tenho o termo geral, que também é um termo autorizado, e ainda tenho os termos relacionados representados pela sigla TR. Esta sigla está indicando para o indexador as possibilidades em deixar a indexação ainda mais específica. Cabe ao indexador decidir quais assuntos indicados nos termos relacionados que podem contribuir com a indexação. Lembrando que, ao escolher qualquer dos termos indicados no TR, termo relacionado, esses termos também possuem termos específicos dentro da sua cadeia de hierarquia. Mas em qual ordem eu devo usar esses termos? Bom, eu começo utilizando o termo que eu pesquisei, que é ação penal. Depois eu uso na minha indexação o outro termo geral, que está relacionado com a minha busca. Neste caso, é ação judicial. E assim eu vou somando a minha quantidade de termos na indexação. Depois eu vejo aqui na estrutura do termo qual é o assunto específico que o tesauro está me oferecendo. Desses três que aparecem aqui, eu posso utilizar todos ou posso escolher apenas um termo. Vai depender do assunto que o documento está tratando. O primeiro passo é analisar
os termos relacionados com o termo que eu busquei. A pergunta que eu tenho que me fazer é: quais termos se referem ao documento que eu estou tratando? A resposta obtida foi que, no meu caso, o termo trancamento da ação é coerente com o documento. Então, eu posso utilizar esse termo também. E com essa conclusão, eu faço uma nova busca no tesauro, usando o termo trancamento da ação penal para identificar quais os termos específicos desse assunto e assim especificar ainda mais a minha indexação. Ficará sempre a critério do indexador a identificação da necessidade em especificar ainda mais a indexação, sempre respeitando o limite mínimo e o máximo de indexadores. O que não pode acontecer na indexação que faz a utilização do tesauro é usar termos que o tesauro não autorizou, como neste caso o uso de ação criminal, quando o tesauro indicou que o correto é ação penal. Finalizando as minhas escolhas de termos, durante a indexação, eu aplico ao sistema, salvo as informações para que posteriormente esse meu trabalho possa ser recuperado. E diante da necessidade que se apresentar posteriormente. É importante dizer que, no caso dos documentos da PGE, há um limite mínimo de termos utilizados na indexação. São no mínimo 5 e no máximo 10 para atos normativos. Eu trouxe essa nuvem de palavras como uma representação da funcionalidade na padronização de ações que envolve o tratamento da informação. O tesauro é uma ferramenta em constante atualização. Periodicamente são inseridos novos termos para atender aos novos documentos que surgem e às novas necessidades da instituição. No segundo semestre de 2021, a PGE estará gerenciando uma base de dados de teses jurídicas, que é uma coletânea de jurisprudências, onde este tesauro será a ferramenta-chave para a indexação dessas teses. Vejam que o tesauro é uma ferramenta de controle de vocabulário aplicável a todas as unidades de informação, sendo um processo transformador de um documento para uma informação útil. Muito obrigada a todos.